Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de literatura, onde vamos trabalhar com a prosa regionalista. Então, só lembrando, gente, que nas aulas anteriores nós estávamos trabalhando com o romance romântico, né? E dentro do romance romântico, nós estávamos vendo a prosa indianista, né? E evidenciando também a figura do José de Alencar, que foi um escritor único que participou de todas as gerações, né, do romance romântico, né? Participou de todos os tipos de prosa. Então, o que nós podemos perceber em relação à prosa regionalista? O projeto que antes foi pensado em relação a esse tipo de prosa, ele era o projeto de conhecer o país também, mas de uma maneira diferente que os indianistas faziam, né? Eles queriam fazer um redescobrimento do Brasil e de sua diversidade regional e cultural. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que eles queriam dar ênfase para alguns personagens do nosso país, algumas pessoas que faziam parte do nosso país, que não tinham sido ainda retratados na literatura. Isso por quê? Porque as pessoas precisavam conhecer o seu país. E nada mais justo do que termos uma escrita que seja voltada a essas raízes, né? Então, esse redescobrir o Brasil, falar sobre regiões que até então não tinham sido colocadas nas obras literárias, foi uma característica dessa prosa regionalista, né? Então, nós tínhamos o quê? Os autores dessa época, eles queriam demonstrar uma nova imagem da pátria, uma imagem redimensionada, uma imagem diferente, uma imagem onde as regiões todas estão integradas, né? Então, ele queria fazer essa integração por meio de obras literárias, por meio da literatura. Para isso, eles utilizavam como auxílio o folhetim, que nós já conversamos também nas aulas anteriores, que eram as obras que eram colocadas em jornais e de período em período, né, capítulos de obras. Isso para quê? Para que o público leitor que estava sendo construído a partir do romantismo, ele tivesse um enfoque maior também nesse tipo de literatura, que é a literatura regionalista, tá? Então, essas são as características mais importantes que a gente pode ter para esse tipo de prosa. Então, gente, muitas vezes nas obras regionalistas, os acontecimentos, a história do personagem, a ação do personagem, ela é deixada de lado. Por quê? Para que seja evidenciado as paisagens do lugar, as belezas, né? Isso tudo para quê? Para que as pessoas conhecessem o lugar. Redescobrir o Brasil é o projeto, lembram disso? Então, os personagens, eles não eram descritos apenas fisicamente, mas também internamente, né? Interna e externamente. Por quê? Para formar um retrato. Então, cada personagem de cada região, ele não era apenas um personagem individual, ele representava o povo daquela região. Por isso a importância dessa descrição, certo? Então, os personagens, o sertanejo, o gaúcho, o tropeiro, o viajante, eles se tornaram símbolos do homem brasileiro, né? Então, assim como aconteceu lá no indianismo, que o índio era considerado o herói nacional, aqui na literatura regionalista nós também podemos ver outros personagens que também podem ser considerados heróis, certo? Então, gente, alguns autores mais importantes dessa época, desse momento, dessa prosa regionalista, novamente falamos de José de Alencar, né? Então, José de Alencar, ele participou de todos os momentos, inclusive da regionalista. Temos o Visconde de Taunay com a obra Inocência, temos o Franklin Távora, que foi importante também a sua obra O Cabeleira, e temos o Bernardo Guimarães, que escreveu O Seminarista. Gente, eu não vou fazer um resumo dessas obras, até porque é uma sugestão de leitura que eu vou dar para vocês, né? Tanto as obras indianistas, regionalistas e urbanas que nós vamos trabalhar,
eu gostaria que vocês escolhessem uma delas para estarem fazendo a leitura e observando essas características, né? Então, eu vou dar, assim, algumas características de cada uma delas para que vocês escolham uma, né? Da preferência de vocês. Eu sei que muitos já leram, né? Na primeira parte da apostila eu já tinha pedido para vocês um resumo, muitos já fizeram, já entregaram, mas assim, gente, continuem fazendo as leituras dessa parte, porque é muito importante, cai bastante no vestibular, e quando vocês forem fazer o ano que vem o vestibular, vocês já vão lembrar da história, já vão conhecer as características, né? Então, fica a minha dica aí para vocês, né? Podem escolher. Naquele e-mail que eu passei para vocês, tem várias dessas obras lá, vocês podem escolher, porque são livros em PDF, vocês podem baixar e estarem fazendo a leitura, certo? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o sertanejo. Então, gente, o sertanejo, os primeiros capítulos da obra, ele apenas apresenta a paisagem do sertão. Ele foi escrito por José de Alencar e foi a última obra dele. Nessa obra, ele acabou trazendo todas as suas características de forma sintetizada. Nós temos um personagem narrador, ele participa da história, mas ele também narra a história, que é o Severino, e que não é o personagem mais importante. Mas assim, gente, o Severino, esse nome dele é um nome que vai aparecer também na literatura modernista. Cabral de Melo Neto, depois, quando ele escreve Morte e Vida Severina. Então, o Severino, ele representa o povo sofrido. Ele representa as pessoas que saem da miséria, da pobreza, da seca e vêm em busca de uma vida melhor em outros lugares, no caso, no litoral, certo? O personagem principal dessa obra é o Arnaldo Loureiro. Então, o Arnaldo Loureiro, ele é o modelo de um vaqueiro cearense, e esse vaqueiro, ele é um homem simples, ele é lutador, né? Ele é exemplar em tudo que ele faz, certo? Porque, gente, ele é uma figura excepcional e também misteriosa. Por quê? Porque ele tem um conhecimento vasto sobre a natureza e também sobre os elementos naturais, como os animais, as plantas e tudo mais, certo? Então, essa característica que ele teve, essa bravura que ele teve, que ele tem, teve a enfrentar os problemas que apareciam na vida dele, fizeram com que no final da obra ele tivesse êxito, né? Então, é uma obra bem interessante, né? Eu aconselho vocês a lerem, porque é uma das últimas que o José de Alencar escreveu e tem várias características bem importantes que nós podemos ter em relação a ele, certo? Então, gente, nessa obra também nós podemos identificar alguns espaços sociais e geográficos que eram temáticos daquela época, né? Para quê? Para que o Brasil inteiro conhecesse como era o Nordeste em si, né? Como era esse lugar que tantas pessoas falam, onde tem miséria, onde tem pobreza, onde tem seca, onde tem um povo sofrido, certo? Então, a segunda obra que eu trouxe aqui para vocês, um resuminho, é uma obra bem conhecida, inclusive alguns já leram também e já fizeram resumo, mas só para vocês retomarem um pouquinho, que é a obra Inocência, do Visconde de Taunay. Essa obra, gente, ela fala sobre as lembranças e as impressões dessa lembrança da realidade natural e sociocultural do sertão de Mato Grosso, tá? Então, nós podemos ver nessa obra, gente, que existe uma antítese entre a Inocência, que é uma moça pura, que não vê maldade em nada, que é uma moça delicada, e do outro lado o pai dela, que é o Pereira, que tem os modos totalmente voltados às pessoas que vivem, que são machões, durões, né? Que brutalizados também, né? Então, são características que a gente pode ver como antíteses. E o Manecão, que era o prometido da Inocência, ele tem as mesmas características do pai dela.
Até por isso, né, que a gente sempre coloca para os alunos que ele gostaria que ela ficasse com uma pessoa que fosse parecida com ele, né? Então, isso é uma característica bem importante na narrativa. Só que nesse meio tempo aparece o Cirino. E o Cirino, ele é um médico, entre aspas, né? Porque na verdade ele não é um médico, mas ele finge ser um médico quando a Inocência fica doente, então ele acaba tentando curá-la. E eles se apaixonam. Só que esse amor é um amor proibido. Por quê? Porque ela estava prometida para Manecão. No fim, né, vocês já sabem, acontece uma tragédia, porque o Manecão mata o Cirino e a Inocência também morre. Então é um drama muito grande vivenciado por ela, né, justamente porque ela vive nessa insegurança. De um lado, o pai dela, né, daquela forma como ele é, bruto e tal, ele quer o quê? Garantir a integridade dela, porque naquela época a moça devia ser pura, né? Tinha que ter um casamento e esse casamento tinha que ser um casamento baseado, né, na pureza. Então, o pai dela tenta cuidar para que isso aconteça, né, para que ela se mantenha pura. E do outro lado, nós temos o Manecão, que também, né, tem essa característica como o pai dela e que ele queria acabar casando com ela, então por causa disso também queria preservá-la até o momento do casamento, né? A próxima obra que nós temos é o Cabeleira. O Cabeleira, gente, ele é uma obra do Franklin Távora. É uma obra bem interessante, que é o primeiro romance do cangaço. Mostrar ao Brasil a cultura nordestina e tem um valor muito grande. Qual o valor? Valor literário e valor histórico. Então, é uma saga de um herói do mal chamado de José Gomes, que é o Cabeleira. Então, no início da obra, quando ele era menino, ele vivia também uma antítese, eram dois extremos. De um lado, ele poderia seguir as características, as qualidades da mãe dele, a Joana, que era bondosa de coração, tinha alma pura, ou então ele seguiria o legado do pai dele, o Joaquim Gomes. Ele era um assassino, né? Ele primeiro matou passarinhos, depois ele começou a matar pessoas. Então é bem interessante, gente, essa antítese. Essa obra, o Cabeleira, ela já tem um pezinho lá no realismo, que é a próxima escola literária que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque ela fala do determinismo. E o determinismo é o quê? O indivíduo é influenciado pelo meio que ele vive. Então, o que aconteceu nesse caso? O menino José Gomes, ele se transformou em um homem, mas ele seguiu os moldes do pai, né? Então, ele acabou virando um criminoso. É até uma história baseada em fatos reais, só que tem um momento da narrativa que ele vai pensar um pouquinho na sua situação. Quando ele reencontra a Luizinha. A Luizinha, ela era a paixão da infância. E ele encontra numa praia. E toda aquela pureza, aquela bondade de coração que a mãe dele colocava, veio à tona para que o José Gomes pensasse um pouquinho se era realmente a vida que ele queria ou ele queria ter uma vida diferente, né? Então, a mudança, né? Querer, de repente, ser diferente de outras pessoas, como ele já tinha. Só que, infelizmente, isso não aconteceu, pessoal. Por que não aconteceu? Porque a Luizinha, ela acabou morrendo, né? Ela morreu e ele acaba sendo perseguido, sendo preso, condenado e depois enforcado. Então, isso aqui é muito importante, gente, para vocês lembrarem. O Cabeleira é uma obra que tem um pezinho lá no realismo, tá? É um romance? É um romance, mas tem características realistas, tá? Podemos considerá-la como uma obra realista? Não. Por quê? Porque ela se encaixa, né, na prosa regionalista por todos aqueles fatos que eu coloquei para vocês, de parar, de mostrar as características do lugar, né, do personagem ser retratado externamente, internamente, né, que a gente lá no realismo vai ser um pouquinho diferente, certo? E
A próxima obra, também que eu trouxe para vocês, é O Seminarista. Também é uma obra que nós trabalhamos um pouquinho na sala de aula, e é uma obra, gente, que fala, uma crítica, na verdade, contra o celibato clerical e contra a vocação forçada. Então, é uma história de amor também entre a Eugênio e a Margarida, né? Quando eles são crianças ainda, eles são apaixonados, e quando eles crescem, eles acham que eles vão ter uma vida lá fora e que, né, vão ser felizes, mas o pai dele acha que ele deveria ir num seminário para ser padre, porque naquela época ser padre era um status, né? Então, ele quis muito que o filho fosse, e o filho, a contragosto, acabou indo para agradar ao pai, e no fim ele acaba se tornando padre. Só que quando ele foi para rezar a primeira missa lá na cidade natal dele, ele soube que a Margarida estava muito doente e ele acabou indo visitá-la. E nesta visita, eles não resistiram ao impulso, né, ao impulso amoroso, de paixão, e eles acabaram tendo uma relação. Só que a Margarida, ela acabou falecendo. Quando ele estava a ponto de realizar a missa, ele descobriu que ela tinha falecido e ele acabou enlouquecendo, né? Ele teve uma dor afetiva, que fala, e uma dor moral. Afetiva por quê? Porque ele sentiu aquela tristeza de não poder ter seu amor ao seu lado, e por outro lado, né, essa moral por ele ter quebrado os votos de castidade que ele havia feito. Então, gente, eu coloquei até aqui para vocês que o Eugênio e a Margarida são vítimas da arrogância e do preconceito de uma época que os faz viver tão tragicamente. Então, eles não tiveram escolha. Alguém escolheu a vida por eles, certo? Então, gente, essas 4 obras são obras super importantes para a nossa literatura. Quem não leu ainda, gente, fica a dica, leiam, né? Usem o tempo de vocês para ter um tipo de leitura que vai ajudar no conhecimento de mundo de vocês, que é muito importante, né? Tem várias opções aí, tem para todos os gostos, né? Então, vai ficar a dica, né? Vocês podem escolher uma das 4 obras. Agora, eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 34 e 35, onde vocês vão encontrar um trecho, o capítulo 6, na verdade, da obra que a gente está trabalhando, né? Que é a obra Inocência, uma das que a gente trabalhou. Então, eu quero que vocês pausem o vídeo, façam a leitura, para que a gente possa ver um pouquinho essa parte para vocês poderem fazer as atividades que eu vou colocar depois para vocês, certo? Então, pessoal, já leram? Esse texto é um texto bem interessante, é o capítulo 6. Então, por aí vocês já vão ter o gostinho de como é essa obra. Uma obra super importante, cai bastante no vestibular, tem uma história maravilhosa, fala de características, fala de regionalismo, né? Características românticas, descrição de personagens e tudo mais. Então, pessoal, o que eu quero o que nós vamos conversar um pouquinho aqui, Quais são as características da prosa regionalista presentes no trecho lido? Então, a partir do momento que você leu esse texto, você vai ter 2 concepções. A primeira delas é qual? É exaltar a beleza do lugar. Então, no momento lá da narrativa, quando o Cirino estava indo visitar a Inocência, ele acaba, o narrador para esse momento de chegar até a menina, e ele começa a descrever as belezas do local. Quando ele diz assim, antes de tomar a porta do fundo, fronteira e magnífico laranjal, naquela ocasião, todo pontuado das brancas e olorosas flores. Neste lugar, disse o mineiro, apontando para o pomar, todos os dias se juntam tamanhos, bandos de graúnas, que é um barulho dos meus pecados. Né? Então, vejam, gente, parou a narrativa para falar da beleza do laranjal que se encontrava lá. Que vinham muitas aves, né? Então,
essa natureza, essa exaltação desse lugar é para que as pessoas saibam que lá no Mato Grosso acontece isso. Os laranjais são mais floridos, as aves vêm. E também, outra coisa importante, a linguagem que é utilizada nos diálogos do trecho, a gente pode observar que é uma linguagem voltada para a região do Mato Grosso, né? É uma linguagem, assim, mais simples, é uma linguagem mais acessível, né? Então, fica aí as características para vocês pensarem um pouquinho, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre os livros, sobre as obras. Espero que tenham despertado o interesse também em fazer alguma dessas leituras. Quando nós voltarmos, eu vou perguntar e quero que vocês me contem, me tragam novidades sobre essas leituras. Quero que vocês tenham esse conhecimento tão exacerbado. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.